Beleza, galera? Bom dia! Aqui é o Gustavo Oliveira e vou iniciar aqui uma sequência de alguns episódios que vão ser no podcast, vão ser aqui nos vídeos, tá? Sobre paradigmas, uma sequência sobre paradigmas onde vou contar algumas histórias, provavelmente uma por episódio. Não sei se os episódios vão ser seguidos ou não sei quantos vão ser, mas eu vou contar aqui algumas histórias para você. E hoje eu vou contar a história da pessoa, do cara que inventou, né, foi o precursor, ele inventou a geladeira e o ar condicionado. Mas vamos ver se a história dele acabou bem ou acabou mal. O nome desse cara é John Gorrie, tá? E ele, em 1838, bom, ele era um médico, né, estadunidense, e em 1838 ele estava ali cuidando dos seus pacientes e fazia muito calor, né? Na Flórida fazia muito calor, então ele teve uma grande ideia para amenizar o sofrimento ali dos pacientes, devido àquele calor que fazia, ele ainda faz lá, né? Então o que ele pegou? Ele pegou gelo e pendurava saquinhos de gelo no ambiente onde os pacientes estavam, para amenizar aquele calor. Bom, mas naquela época, imagina, 1838 a gente está falando, não estamos falando da facilidade do nosso dia a dia de hoje. Então naquela época era muito difícil conseguir gelo e era muito caro, né? Era muito caro. Nossa, tá cheio de pernilongo aqui, mosquito, mas vamos lá. E aí, ele teve uma grande ideia, ele teve uma ideia genial, uma sacada genial, né? E ele criou uma máquina de produzir gelo. E foi essa mesma máquina que possibilitou a criação da geladeira, a criação do ar-condicionado. Bom, cara sensacional, né? Deveríamos tratar nossa sociedade, nossa humanidade, um cara desses como um luminar, como um cara incrível da sociedade. Mas um jornal da época pegou e escreveu mais ou menos algo do gênero, né? Médico da cidade tal, na Flórida, tá brincando de ser Deus e querendo fazer gelo melhor que Deus. Tipo, atacando, né, com um pensamento provinciano. E aí o que aconteceu? A reação da sociedade frente àquela publicação que foi num grande jornal da época, que aliás ainda é um grande jornal, e o que aconteceu? As pessoas começaram a atacá-lo, começaram a difamá-lo, né? E ele acabou morrendo em 1855, não muitos anos depois, difamado, né? Humilhado, execrado e pobre. Então, que loucura! Então, o que foi na sociedade na época que fez que as pessoas agissem assim? Foram os paradigmas, né? A sociedade na época era muito provinciana, ainda tinha uma mentalidade muito atrasada nesse sentido. Então, aquilo acabou gerando uma reação contrária a uma grande invenção da humanidade. Depois, mais tarde, é que uma pessoa acabou pegando essa invenção e criou geladeira, o outro criou ar-condicionado, enfim. Então, isso são os paradigmas. Paradigmas, portanto, limitam a nossa visão, limitam o nosso crescimento. Então pode estar limitando, com certeza, algum paradigma está me limitando agora, ou muitos. E muitos paradigmas estão limitando a sociedade, muitos paradigmas estão limitando você nesse momento, tá? Então essa é a sacada que eu queria trazer hoje através dessa história aí meio dramática, né? E vou trazer em outros episódios outras histórias interessantes como essa aqui. Espero que tenha gostado. Se curtiu, dá uma curtida aqui no vídeo para saber. Aproveita e curta aí meus canais Face, YouTube, ou assine meu canal do podcast. Beleza, galera? E no post tem um link para um convite para o workshop da Mente Empreendedora. Beleza? E é gratuito e é online. Então, para se inscrever é bem simples, é só clicar no link. Beleza, galera? Vou deixar para vocês aqui aquele abraço!